Ocupo a tribuna nesta tarde para manifestar a minha mais absoluta solidariedade, convicta solidariedade à iniciativa do senador Álvaro Dias, que foi relatado pelo senador Pedro Tax na Comissão de Constituição e Justiça. Iniciativa essa que tem por objetivo sustar os efeitos do Decreto 8.243 de 2014, que propõe a criação dos conselhos populares no Executivo. O que me parece, inclusive, uma profunda contradição, porque se o sentido, o endereço, o destino é a democratização, a forma com que a criação desses conselhos está pretendida não é uma forma democrática. Nos últimos dias não foram poucas as questões que foram levantadas com relação à falta de consistência constitucional para que esse tipo de iniciativa fosse adotada. De modo tempestivo, a Comissão de Constituição e Justiça decidiu por esse processo. O presidente, o senador Vital do Rego, designou o senador Pedro Tax, e este processo se encontra no plenário, senhor presidente, e, a meu juízo, cabe à mesa diretora priorizar essa matéria para que nós possamos concluir esse processo, impedindo que prerrogativa legislativa possa ser invadida e que esta matéria possa retomar ao debate parlamentar através de um projeto de lei, esse sim o caminho, o leito adequado para que o parlamento brasileiro possa se pronunciar. Eu não me manifesto ainda com relação ao mérito dessa questão, não. Me manifesto com relação à forma. A forma um tanto autoritária, a forma um tanto antidemocrática, uma forma que induz até mesmo o interesse, quem sabe, do aparelhamento do Estado brasileiro a partir de segmentos que não se conhece sequer a sua legitimidade para se pronunciar em nome da população brasileira, contrariando princípios constitucionais. Me associo àqueles que consideram que a democracia representativa não apenas em nosso país, mas a democracia representativa no mundo civilizado, ela passa por questionamentos. Ela tem produzido deformações. Ela não tem tido como objeto resultados para a sociedade. É preciso que tenhamos a humildade de reconhecermos isso. Reconhecer a necessidade de criarmos mecanismos, instrumentos e ferramentas que possam equilibrar a democracia representativa com a democracia direta, a ampliação da participação popular e do controle social sobre as ações do Estado e daqueles que com mandato falam em nome da população. Mas esse não é um debate que pode se dar por um decreto-lei, até porque isso invade, isso impede que o Congresso brasileiro possa se manifestar. Assisti, como tantos outros senadores assistiram, à manifestação do presidente do Congresso Nacional, acolhendo naturalmente a sua manifestação e indo adiante, apelando à sua excelência, o presidente do Congresso brasileiro, para que nós possamos votar com prioridade este decreto legislativo que susta os efeitos, ou que nesse meio tempo a presidente da República possa reenviar essa matéria ao Congresso brasileiro e aí no leito natural nós possamos fazer esse debate que propõe a ampliação dos conselhos populares ou mesmo a implementação de conselhos populares de modo a ampliar a participação da democracia direta. Me inscrevo entre aqueles que naturalmente observa com muita crítica a democracia representativa,
as suas consequências até mesmo no chamado presidencialismo de coalizão, onde, de certa forma, os partidos políticos, para além das suas identidades, ficam focando os seus exercícios muito mais no aparelhamento do Estado, muito mais no troca-troca de interesses públicos por posições. Não, uma coisa não pode confundir a outra, e nós precisamos que o Congresso brasileiro, que o Senado da República possa votar esta resolução, esse decreto legislativo que susta os efeitos deste decreto que foi assinado e publicado pelo Poder Executivo. É a manifestação que faço, senhor presidente, na expectativa que em muito pouco tempo, senador Roberto Requião, nós possamos estar aqui votando esse decreto legislativo, que susta os efeitos do Decreto-Lei 8.243, e aí sim, de modo adequado, democrático, nós possamos aqui discutir a ampliação da democracia direta, mas dentro de um eixo absolutamente razoável, porque esta forma que foi encontrada por decreto não é razoável, não encontra precedentes na história política republicana brasileira e não há como conviver com esse tipo de excesso. Muito obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores senadores.